amigos, muito bom dia para você. Eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo, para debater os principais temas do dia, os jornalistas Eduardo Costa, William Travassos, Marcelo da Fonseca. Pessoal, seguinte, matéria de hoje cedo do itatiaia.com.br e também do Jornal da Itatiaia, primeira edição. Promessa de campanha na eleição de 2022, os 6 hospitais regionais de Minas Gerais ainda não foram entregues pelo governo Zema. No plano de governo da reeleição, o governador estabeleceu como prioridade a entrega dos 6 hospitais regionais até o fim do seu mandato em 2026. Com mais da metade do segundo mandato concluído, Zema ainda não entregou nenhum dos hospitais regionais. O de Divinópolis, inclusive, que está lá no itatiaia.com.br, se você quiser ler, me parece o mais complexo deles. Inclusive, o Mardélio Couto visitou as obras desse hospital. Em nota, o governo Zema, uma nota maior, mas basicamente reafirmou que a entrega de todos os hospitais vai acontecer até o segundo semestre de 2026. É bom lembrar, Eduardo, que essas promessas, a reafirmação dessas promessas chegam no mês que os casos de problemas respiratórios deixam hospitais lotados por todo o estado. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Acho que 2 áreas podem comprometer a gestão do governador Zema, né? A comunicação do Zema não é compatível com o ritmo do governo, nunca foi. Eles lá dentro todos sabem disso, que eu falo abertamente. Eu não estou criticando A ou B, fulano, Beltrano. A comunicação do governo me incomoda. E olha que eu sou, se não admirador, pelo menos um respeitador desse governo. E outra área que tem dado trabalho para o Zema é a saúde. Você vê que ele escolheu um secretário, o doutor Wagner Ferreira. Ô Júnior, esse homem é uma sumidade. Esse homem pegou a Feluma, está fazendo uma revolução. As ciências médicas, você não acredita no que tem de tecnologia nos robôs, em tudo. Você não acredita do centro de atendimento ambulatorial que ele criou, no centro oftalmológico. Recentemente abriu 12 andares de oncologia ali perto do Mater Dei. O cara é um fenômeno, mas ele tem um problema de saúde e tem que se afastar. Aí veio aquele lá de Juiz de Fora, você lembra? Não, Marcelo? O da vacina? Tava indo bem, mas de repente ele e os amigos foram vacinar, o Zema teve que demitir. E veio o Baquerete. Carlos Amaral, Edu. Carlos Amaral. Carlos Eduardo Amaral. Isso. E aí veio o Baquerete que vinha vindo bem, mas tem pisado umas bolas aí horrorosas, viu, Júnior? Essa de fechar o Maria Amélia Lins na lata, sem discussão, sem aviso prévio, foi tirando, fechou. Dizendo que vai ter uma nova gestão e tudo. Ô, Júnior, quem escutou a rádio, porque eu sou rádio maníaco, né? Agora já não sei se foi ontem ou sábado, mas eu escutei no Jornal da Itatiaia o cidadão que tá com o braço quebrado há 3 semanas, Júnior. 3 semanas. Eu já mandei um zap aqui pro doutor Eduardo Frois, que é ortopedista, porque uma vez me disseram que um osso desse, inclusive, dependendo do tempo que você demora, ele pode colar errado. Na hora que você for fazer a cirurgia, tem que quebrar de novo. Imagina a dor. Imagina a dor que esse moço está sentindo, Júnior, com o braço quebrado há 3 semanas. E ele fez questão de mandar o vídeo para a rádio dizendo que não cabe mais maca no corredor do pronto-socorro João 23. Buscando na memória, senhoras e senhores, eu sou do tempo, 30 anos atrás, que aquele corredor vivia abarrotado. Aí criaram um centro, um anexo lá no Galba Veloso da Gameleira para cuidar disso. Minha amiga enfermeira Denise Dinardi era chefe desse setor lá. Funcionava, rapaz. O cara recebia o primeiro atendimento, mandava para lá e operava. Passou a urgência, vai para lá operar. E isso concomitantemente com Maria Amélia Lins, que é o antigo pronto-socorro. Primeiro fecharam lá, depois fecharam Maria Amélia Lins, estão deixando as pessoas na fila e fingindo que está tudo bem e não está. Agora, eu estou falando da urgência para não falar das eletivas, né, Júnior? Olha para você ver como é que minha voz está fanhosa. Tem uma semana que eu estou lutando contra a gripe. Imagina, e eu tenho desvio de septo, mas o meu é suave. Imagina quem tem um desvio de septo grave, que está esperando a fila há 4 anos para operar, rapaz, e eles falam que não é urgência. Então você junta isso tudo e vê esse hospital regional. Isso devia ser prioridade absoluta. E pelo tanto que o Zema prometeu, já devia ter entregue. Agora a gente corre o risco. Eu não estou dizendo que vai acontecer, até porque o governador não é um irresponsável. Mas corremos o risco de no final do ano que vem inaugurar corrente de qualquer jeito, porque tem política pelas metades. Resumindo a prosa, Júnior, eu acho que o governador Zema tem que ter olhos especiais para a sua área da saúde.
Ô William Travassos, esses hospitais regionais que alguns inclusive não tem muito carimbo ideológico não, já passaram por diversos governos, mas que foi promessa agora do Romeu Zema e tá no colo dele. Bom dia. Bom dia, Júnior, bom dia, bancada, bom dia, os ouvintes da Itatiaia. Eu poderia aqui marretar o Zema, falar da falta de investimento, da falta de comunicação, como a gente está cobrando aí esse plano de contingenciamento de 0,8%, 1,1 bilhão, né? Que ele não diz onde ele vai cortar, se isso está afetando a área da saúde ou a área da segurança pública, mas eu acho que eu vou fazer uma provocação para todos os senhores. Eu estive em São Lourenço conversando com o prefeito de Laú Lessa, senhor de 74 anos, que é médico, e ele cobrou de um vereador aqui de Belo Horizonte do Novo, Braulio Lara, para mandar um recado para o Zema, né, falando da necessidade de um investimento em infraestrutura na recuperação das estradas da região. Né? E ele falou assim, e aí uma fala dele me chama a atenção que eu trago para cá, que ele falou o seguinte: a gente sabe que não tem dinheiro, mas tem que dar um jeito. E aí a minha provocação para vocês é o seguinte: o Zema prometeu e quando sentou na cadeira viu que ele não tinha condições financeiras de cumprir as promessas. Me apresentem os senhores o trabalho dos outros governadores que passaram pelo estado de Minas e que mudaram a realidade desse estado. A gente está conseguindo fazer isso e a gente não está conseguindo fazer por quê? Por causa de grana, porque o Estado está quebrado e aí vai sucatear a saúde, a segurança pública e outros setores, e a gente está naquela história, é um cobertor curto, porque a gente tem que ir na raiz do problema. Onde está o problema? É na falta de grana, porque não adianta. A minha ideia é o seguinte: olha, eu quero reformar tudo, e já falei aqui, o ideal é que o político, quando ele assume um cargo, ele vai ser atendido, ele e a família dele, no hospital público, não é isso? Seria legal, porque ele daria mais atenção e a gente não estaria passando por isso. Porque eu posso colocar o cara mais técnico, melhor dentro de uma área, mas se eu não tenho dinheiro, eu não consigo tocar o negócio para frente. Aí você pode falar assim: mas são prioridades. Então aí eu provoco o Marcelo. O que você viu dos outros governadores que passaram aqui? Quem realmente mudou a infraestrutura? E falta dinheiro hoje? E depois do Marcelo eu vou responder também. Marcelo, bom dia pra você. Bom dia, Júnior, bom dia, amigos Conversa, bom dia a todos os ouvintes. Ô WT, se a gente tivesse aqui falando do governo Pimentel, a gente ia marretar pesado. Se a gente estivesse falando do governo Anastasia, a gente ia criticar muito. A gente estivesse falando do governo Aécio, a gente ia criticar muito. Só que a gente tá falando do governo Zema. O governador atual que a gente tem que cobrar é o governo Zema. Então, não tem como a gente voltar no passado e bater no Pimentel porque ele deixou de fazer. A gente fez isso lá atrás. O Eduardo, na época o Carlos Viana, todo mundo estava aqui, criticaram muito o Pimentel. Então agora é hora da gente cobrar do governador Romeu Zema. E por que é preocupante esse cenário que a nossa reportagem viu lá em Divinópolis? Porque essa foi uma promessa de 22 do Zema, mas essa promessa já tinha sido feita em 2018. No plano de governo de 2018, isso já tem 7 anos, né? 6 anos, pelo mais 6 anos, o governador Romeu Zema já tinha detectado a necessidade dos hospitais regionais. Até porque ele rodava o estado para conhecer e ele via essa demanda. Então é preocupante, porque 6 anos depois, já que o estado entrou nos trilhos, não estava na hora de já começar a entregar isso, né? Tomara que realmente até o fim do ano que vem os hospitais sejam entregues, né? Mesmo que seja usado como palanque, o importante é que os equipamentos estejam prontos para atender a população. Agora, eu fico preocupado, está me incomodando bastante, porque a impressão que eu tenho é que o governador está mais preocupado na eleição do ano que vem para a presidência do que em resolver os problemas reais do estado. E a gente está vendo vários problemas reais do estado, seja na segurança, agora na saúde, né? Com o tempo mais frio, a gente vê que a população tem uma demanda grande, mas eu não sei se o governador está tão atento a isso. Porque o governador semana passada está viajando no sul do Brasil, depois o governador vai para São Paulo, está fazendo evento em outros lugares, e a sensação que eu tenho é que os problemas reais estão ficando um pouco deixados de lado. Sabe, o governador está muito preocupado em fazer no TikTok, lá no Instagram, um vídeo provocando Lula. E os problemas reais do estado? Que horas que ele vai falar: olha, eu ainda sou governador. Não sei se vai ser até março, abril do ano que vem, né? Porque ele já falou do plano de deixar o Matheus Simões assumir no ano que vem, mas ele ainda é o governador. A prioridade 01 dele tinha que ser saúde, educação e segurança do povo mineiro. Júnior, eu podia só assinar embaixo o que o Marcelo falou, mas eu preciso acrescentar. Ou falta gestão ou comunicação. E respondendo mais especificamente, o Travassos, nós tivemos uma penca de governadores que, na minha opinião, deixaram a desejar nesse estado. O que fez mais obras de estradas, que é o caso de São Lourenço, o Nilton Cardoso, mas é uma triste memória, é melhor passar, respeitar que ele está no outro plano e tocar. Hélio Garcia, que era festejado por muitos, Lero, Tancredo, Lero, na minha opinião. Sim. Na minha opinião. E o Zema herdou o pior. Então, se nós estivéssemos em condições normais de clima, tempo e temperatura, Júnior,
a gente teria que respeitar o Zema só por ele ter recuperado salário em dia, 13º em dia, transferir para os bancos o dinheiro que o Pimentel descontava dos trabalhadores, dos PMs, das professores e não transferia, e ter pago aos prefeitos não apenas o que tem que transferir agora, mas o passado de IPVA, ICMS e saúde, dinheiro dos prefeitos. Só que tem uma novidade, senhoras e senhores. Esse fim de semana eu fiz um passeio com um amigo, gosta de Jeep, pelo interior de Brumadinho. Ô Júnior, eu vou até falar mais disso oportunamente aqui na rádio. Ô Júnior, acabaram com vidas, acabaram com cidades, acabaram com atividades, mataram a vida, o tal do acidente de Brumadinho. E aquele dinheiro manchado de sangue, Júnior, ele tem que servir para alguma coisa. E esse dinheiro manchado de sangue foi dito que seria usado, entre outras coisas, para acabar os hospitais. Que eu falei, opa, então, respondendo ao Travasso, no caso específico do Zema, não falta dinheiro, falta gestão, porque o dinheiro manchado de sangue está lá. Ô Edu, e você falando das prefeituras, olha a importância que esses hospitais regionais têm para o sistema como um todo. Puxa vida, gente. Porque são esses hospitais que vão desafogar não só Divinópolis, mas toda a região dos municípios. Isso. E eu acho que o governo tem essa sensibilidade de entender como que é importante. Então, assim, até o final do ano que vem nós vamos cobrar muito para saber se isso vai ser entregue ou se isso vai ser só mais uma promessa mentirosa. Será que não tá na hora de colocar o Zema num bate-papo tipo de uma conversa de redação aqui na Itatiaia, a gente pegar um pinga-fogo com ele para falar assim e cobrar dele, né? Mas isso vai tirar o tempo dele, precisa trabalhar mais, colocar esses hospitais pra tem que funcionar. largar esse negócio de internet e ficar tentando emplacar o vice, né, gente? Deixa eu virar o assunto aqui.